Calorimetria. Primeiro conceito importante, Lê. Quem é que tem capacidade térmica? Quem tem calor específico? Já começa por aí. Se eu falar ferro, calor específico. Barra de ferro, capacidade térmica. Alumínio, calor específico. Janela de alumínio, capacidade térmica. Madeira, calor específico. Porta de madeira, capacidade térmica. A capacidade térmica caracteriza quem? E o calor específico? O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor que eu tenho que ceder ao corpo para ele variar a temperatura dele. Quantidade de calor pela variação de temperatura. Isso se chama o quê? Concorda que se eu mantiver a mesma quantidade de calor, quanto maior a capacidade térmica, menos esquenta? E quanto menor a capacidade térmica? Maior é a variação de temperatura? E quanto maior a capacidade térmica? Ah, então peraí. Então se eu mantiver a quantidade de calor, se eu ceder a mesma quantidade de calor, o corpo que tiver maior vai esquentar muito pouco. E o que tiver a menor? Interessante. Isso é muito interessante. Pega uma moeda de 50 centavos, aquece até 100 graus Celsius, ok? Joga na água do mar. A água do mar está a 10 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura de equilíbrio? 10. Por quê? Moeda. Moeda tem baixíssima capacidade o quê? Térmica. Capacidade térmica também é o produto massa o quê? Calor específico. Moeda tem pouca massa? E é metal. Metal tem baixo calor específico. Ferro é 0,11, alumínio é 0,22, cobre é 0,032. Baixíssimos calores específicos. Então é pouca. Com pouco? Isso quer dizer que é muito pouca o quê? A água é uma substância de altíssimo calor específico? É um dos maiores. O mar tem muita água? Então tem uma elevadíssima o quê? Então se eu jogar a moeda na água do mar, como a água do mar tem maior capacidade, ela vai sofrer uma menor variação de quê? A moeda que tem menor capacidade térmica vai sofrer uma variação de temperatura muito maior. Então, e por que o equilíbrio vai ser exatamente a temperatura da água? Porque a capacidade térmica da água é muito maior que a da moeda. E aí prevalece a temperatura daquele que tem a maior capacidade térmica. Uma outra forma de você definir capacidade térmica é dizer que é a inércia térmica do corpo. Inércia é a dificuldade de mudar. Inércia térmica é a dificuldade de mudar a sua temperatura. Então quem tem maior capacidade térmica tem maior dificuldade para variar a temperatura. Quem tiver menor capacidade térmica vai ter menor dificuldade para mudar a temperatura. Ok ou não? Inércia térmica. Dificuldade em mudar o quê? De temperatura. Então, muita capacidade térmica, muita inércia térmica, muita dificuldade de mudar a temperatura. Por isso que a água é termorreguladora do corpo. Não é porque ela tem um alto calor específico. É porque no seu corpo tem muita massa de água. Se teu corpo tivesse só uma gota de água, a água seria termorreguladora? Então não é termorreguladora porque tem alto calor específico. Ela é termorreguladora porque ela tem alto calor associado a muita... O que dá uma elevadíssima... O que faz com que ela tenha uma inércia térmica e segure a temperatura do seu corpo. É capacidade térmica, não é calor específico. A água não é termorreguladora por causa do calor específico. É por causa da alta capacidade térmica. O erro sensível. Olha o que a UERJ colocou. Olha a questão da UERJ. Tinha uma figurinha lá, até de um livro de São Paulo, do Greff. Tinha um cara segurando uma ferradura a algumas centenas de graus. Ferradura bem quente. E um balde com água. Aí ele pega essa ferradura e coloca dentro do balde com água. Aí vem a seguinte frase. Quando ele coloca a ferradura na água, verifica-se que a ferradura sofre um esfriamento de algumas centenas de graus e a água aquece muito pouco.
Ok? Isso acontece devido à seguinte característica. 2 pontos, letra A, calor específico, densidade, capacidade térmica, coeficiente de dilatação. O que você acha que a maioria arrasadora respondeu e que vocês responderiam antes de hoje? Calor específico. Direto. Mas não é. Não é. É porque ali é um balde cheio de água. Então é muito calor específico. Associado a muita massa. A ferradura não é um corpo. Corpo tem o quê? Capacidade térmica. Então se a ferradura consegue esfriar muito, é porque ela tem uma baixa capacidade térmica. Se a água esquentou pouco, é porque ela tem alta capacidade térmica. Não é o calor específico. Quando que a resposta vai ser o calor específico? Quando os 2 corpos tiverem a mesma massa. Se eu tiver 10 gramas de ferradura e 10 gramas de água, a ferradura também vai esfriar muito, e a água vai esquentar pouco. Mas porque a água tem o quê? Alto calor específico. Agora é a mesma massa. Sobrou quem para eu comparar? Calor específico. Caso contrário, a resposta é sempre o quê? Capacidade térmica. Vento de monção no Oceano Índico. Por que tem aqueles ventos de monções? É um oceano. É água. Alto calor específico. É muita massa? Então é muita... Claro. Que vai gerar corrente de convecção, que são os ventos de monções. Vamos falar isso depois. Sistema internacional, joule por Kelvin. Usual, caloria por... E calor específico, é uma característica de quem? Da substância. Então, por exemplo, calor específico do ferro. 0,11 calorias por grama grau Celsius. Quer dizer que para variar de 1 grau Celsius 1 grama de ferro, tem que ceder ou perder quanto de caloria? 0,11, é baixíssimo. A água é 1. Tudo bem, a água tem um elevado calor específico? Tem, mas o poder de resfriamento é sempre ligado a quem? A capacidade térmica. Reta. Calor, temperatura. A tangente é a capacidade térmica. Mole? Tem que tomar cuidado, hein? Porque aqui tem que estar quem? O quê? Aqui tem que estar quem? A temperatura ou a variação, tá? Cuidado, hein? Porque já teve a questão da UESC que ele inverteu, botou teta e quê. Aí não é mais a tangente, é o inverso da tangente. Tá? Toma cuidado com isso, hein? Certo ou não? Hein? Então vamos agora aprender a fazer as questões de calor. Olha que interessante. Presta bem atenção. E a gente termina aqui. Eu tenho um corpo que tem 10 calorias por grau Celsius de capacidade térmica. E ele está a 20 graus Celsius. E eu vou misturar esse corpo com outro corpo que tem 40 calorias por grau Celsius e que está a 60 graus Celsius. Tudo isso no lugar que tem um sistema isolado, ou seja, não vai ter troca de calor com o meio. Eles só vão trocar calor entre si. Concorda que esse cara está mais quente? Concorda que ele vai ceder calor para esse? Então esse perde esse... De tal forma que, se eu pegar a quantidade de calor cedida, tem que ser igual a recebida em módulo, né? Ou, como vocês aprendem, quantidade de calor cedida mais recebida igual a quanto? Porque quantidade de calor é mc delta teta. Por que que é isso? Quantidade de calor é mc delta teta. Tá vendo? E quem é esse mc que está aqui dentro? Capacidade térmica. Viu lá? Show ou não? Agora vamos que maneiro. Olha só, presta toda a atenção no mundo agora. Concentra. Pode usar isso? Pode. Mas vê se você concorda com o Joca numa coisa. Esse cara vai perder. Esse cara vai? Então o calor é o mesmo. Se o calor é o mesmo, quem tiver a maior capacidade térmica vai sofrer a menor variação de temperatura. Eu vou chamar esse cara de 1 e esse cara de 2, tudo bem? 1 e 2. Qual é a capacidade térmica do 1? E a do 2? Desculpa. Pronto, grau Celsius. Qual é a do 1?
E a do 2? A do 2 não é 4 vezes maior? Posso colocar 1 para 4, simplificar? Olha que interessante que a gente vai fazer na prova. Se os dois tivessem a mesma capacidade térmica, você concorda que esse cara ia esquentar e esse cara ia esfriar a mesma coisa e o equilíbrio seria a temperatura da média aritmética? Mole isso. Mas eles têm a mesma capacidade térmica. Mas quem tem maior capacidade térmica tem que esfriar ou esquentar menos. Quem tem menor tem que esquentar ou esfriar mais. Não é razão inversa? Então na prova você vai fazer assim. Aqui não é 1 em 4? Vai fazer cruzado, igual aquele negócio de equilibrar a molécula aglomerado molecular. H com PO4. H é menos 1, H é mais 1, PO4 é menos 3. Aí você pega o menos 3 para cá e o 1 para cá. Seja, não multiplica em cruz? Não é assim para poder ficar a molécula equilibrada, né? Estável? É isso que eu estou fazendo aqui. 1 para cá, x. 4 para cá, 4x. Isso quer dizer o seguinte, que o 1 vai sofrer uma variação de 4x. E o 2 de quanto? O 1, 4x. O 2, x. De tal forma que o intervalo entre eles não é 40. Tá vendo o intervalo? Isso quer dizer que 5x dá 40. Cada x é quanto? 8. Se cada x... Se cada x é 8, isso quer dizer que, 2 pontos, esse cara vai variar de 8 e esse cara vai variar de... Então esse cara tinha quanto? Se ele vai variar de 32, ele passa a ter 52. Esse cara tinha quanto? Se ele vai variar de 8, ele passa a ter 52. Conclusão, qual é a temperatura de equilíbrio? 52. Porque a capacidade térmica e a variação de temperatura na troca de calor são inversamente porque o calor é constante.